Vovó fingiu cegueira para testar o amor do filho milionário. A reação dele mudou tudo. Bem-vindo e aproveite a história. A idosa permanecia imóvel na beira da cama, suas mãos frágeis repousando sobre o colo, os olhos ocultos por grossas faixas. O quarto cheirava a antisséptico e lavanda, aquele perfume que ela costumava usar em seus anos de juventude, quando a vida ainda tinha cor. Era uma mistura peculiar, como se o hospital e suas lembranças lutassem para dominar o espaço. Os raios de sol da tarde se filtravam pela janela entreaberta, desenhando padrões dourados no chão de ladrilhos brancos, mas Carmen não podia vê-los. Ou, pelo menos, era o que todos acreditavam. "Por favor, assine aqui, senhora", disse a enfermeira, estendendo um formulário, mas Carmen não se moveu. Seus dedos, nodosos pela artrite e marcados por décadas de trabalho duro, permaneceram entrelaçados, como se encontrassem consolo em seu próprio toque. Do vão da porta, um homem elegantemente vestido, na faixa dos 40 e poucos anos, apoiava-se na parede, braços cruzados, olhar frio. Seu terno cinza chumbo, sob medida em alguma loja exclusiva de São Paulo, contrastava com a simplicidade austera do quarto do hospital. O relógio que ele usava no pulso provavelmente custava mais que todo o mobiliário daquele quarto. "Então é só isso?", perguntou, sua voz suave, mas cortante como a lâmina de uma faca bem afiada. "Uma queda da escada e agora não pode ver?" A enfermeira se desculpou discretamente, sentindo a frieza entre mãe e filho. O silêncio se fez pesado, quase tangível naquele quarto que de repente parecia pequeno demais. A mulher, que um dia fora alta e digna, agora encolhida pela idade e pela tristeza, virou ligeiramente o rosto para a voz. As rugas em seu rosto eram como um mapa de todos os sorrisos e lágrimas de sua vida. "Sim, meu filho", sussurrou. "Está escuro. Tudo está escuro agora." O homem, Alberto, revirou os olhos com um gesto de fastio. "Bom, imagino que isso significa que acabaram os sermões sobre as visitas de domingo." Ela se estremeceu levemente. Suas mãos se contraíram no colo. Ele não viu, já não se importou. O comentário pairou no ar, ferino, lembrando Carmen de todas as promessas quebradas, todas as ausências, todas as vezes que ela havia olhado para o telefone esperando uma ligação que nunca chegou. 30 anos atrás, ela havia esfregado o chão de escritório para pagar sua mensalidade universitária. Havia costurado até seus dedos sangrarem para que ele pudesse ter sapatos sem buracos. Havia trabalhado em turnos duplos na fábrica têxtil, havia economizado cada centavo, havia renunciado aos seus próprios sonhos, e quando ele triunfou, oh, como triunfou, com ternos sob medida da Itália e casas em 3 países, ele se esqueceu. Simplesmente se esqueceu. Suas ligações eram ignoradas. Seu aniversário passava como qualquer outro dia. Natal, Ano Novo, até seu 705º aniversário, todos marcados pelo silêncio, exceto quando ele precisava de algo assinado. Então ele se lembrava do nome dela, mas ela nunca deixou de ter esperança. E então, em uma noite de insônia, ela fez algo que nenhuma mãe deveria ter que fazer. Decidiu testar o coração do próprio filho. Pediu ao seu gentil vizinho médico que a ajudasse a encenar uma cegueira temporária. "Precisa vir", disse, com lágrimas escorrendo por suas bochechas enrugadas. "Mas ele não virá por amor, talvez venha por obrigação." E ele veio, eventualmente, quando a cuidadora mencionou o acidente. Mas veio com impaciência, não com preocupação. Ficou 15 minutos, atendeu várias ligações de negócios bem na frente dela e foi embora. A segunda visita chegou 2 semanas depois. Desta vez, trouxe sua assistente e um contrato. "Você deveria considerar transferir a casa velha para a fundação", disse, enquanto tamborilava impaciente com os dedos sobre a pasta de couro preta.
Por questões fiscais. Ela ouviu, com o coração se partindo novamente. Não assinou. Durante uma visita, finalmente perguntou com um tom que misturava curiosidade e desprezo. Você me reconhece, mãe? Ela sorriu fracamente, seu rosto enrugado, suavizando por um momento. Claro, reconheceria sua voz mesmo que o mundo ficasse em silêncio. Mas ele apenas riu e olhou para o relógio, como se cada segundo que passasse com ela fosse tempo roubado de assuntos mais importantes. Os dias passaram. Carmen aprendeu a se mover lentamente, fingindo sentir as paredes, contando passos. Era uma atuação elaborada, aperfeiçoada na solidão de seu pequeno apartamento antes do acidente. Rezava todas as noites, não pela sua visão, mas por um milagre no coração. Senhor, se ainda existir amor nele, sussurrava cada noite enquanto passava as contas do seu velho terço, deixe que ele encontre o caminho de volta. Então, em uma tarde cinzenta, algo mudou. Alberto entrou sozinho, o cabelo desgrenhado, olheiras escuras sob os olhos. Pela primeira vez em anos, ele não parecia o executivo impecável. Havia algo vulnerável nele, algo que lembrava o menino que um dia correu para seus braços buscando consolo. Vi sua casa hoje, disse, sentando-se, sem ser convidado na cadeira ao lado da cama. Sua voz soava diferente, mais autêntica, desprovida daquela fria cortesia profissional. Não podaram as rosas. Você sempre dizia que precisavam de amor para florescer. Ela assentiu lentamente, sentindo que algo significativo estava acontecendo. Suas mãos tremeram levemente em seu colo. Ele continuou, com a voz embargada. Você se lembra quando eu tinha 10 anos e chorei porque as outras crianças tinham bicicletas novas? Seus lábios tremeram. Através das faixas, as lágrimas encontraram caminho por suas bochechas. Sim, lembro o que vendi para comprar a sua. Alberto baixou o olhar. Suas mãos elegantes, com aquela manicure perfeita, se contorciam agora como as de uma criança nervosa. Era seu anel de casamento, não era? Ela não disse nada. Simplesmente permaneceu sentada, aparentemente cega, esperando. O silêncio entre eles não era mais frio, mas carregado de uma verdade que ambos conheciam, mas haviam evitado por muito tempo. Me perdoa, mãe, sussurrou. E pela primeira vez em décadas, Carmen ouviu seu filho, não o empresário. Eu não sei quando parei de te ver. Talvez quando comecei a ver apenas lucros e ações. Ela estendeu suavemente a mão e tocou seu rosto, como para sentir o menino que um dia embalou até dormir. Seus dedos reconheceram cada linha, cada ângulo. Então, talvez essa cegueira não fosse minha, murmurou com uma sabedoria que só os anos podem dar. Ele desmoronou. Ali mesmo a seus pés, o milionário chorou como uma criança, por todos os aniversários perdidos, pela bondade que ele havia pisoteado, pelos anos desperdiçados em orgulho. Aquela noite, ela tirou as faixas enquanto ele dormia, em uma poltrona ao lado de sua cama, a cabeça encostada perto de seus joelhos. Na luz tênue do abajur, ele a viu novamente, realmente a viu. As marcas de arrependimento eram mais profundas do que ele imaginara. Seu rosto, mesmo em sonhos, carregava o peso de uma vida construída sobre valores equivocados. Pela manhã, quando ele acordou, ela estava sentada com os olhos bem abertos. Você consegue ver? Perguntou, chocado. Ela assentiu lentamente. Na verdade, nunca deixei de ver. Seu maxilar tremeu. Os olhos, tão parecidos com os do pai falecido, se encheram de confusão. Depois, compreensão. Depois, vergonha. Por quê? Para ver se você ainda se importava, respondeu ela. E agora eu sei. Na semana seguinte, Alberto cancelou suas reuniões no exterior. Mudou-se para a casa dela, aprendeu a preparar o chá que ela mais gostava, sentou-se com ela durante a missa. Os vizinhos começaram a sussurrar. Ele mudou.
E era verdade. No dia em que reabriu a antiga clínica comunitária em nome dela, ela esteve ao seu lado com orgulho. Para honrar a mulher que me ensinou o único tipo de riqueza que importa, disse na inauguração. Amor, compaixão e nunca esquecer de onde viemos. Se você está gostando da história, escreva 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos como este. Se não, escreva 0. Me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. Alberto nunca foi um homem de palavras emotivas. Seu mundo eram os números, as projeções de mercado, as estratégias corporativas. Mas naquela manhã, sentado na cozinha de sua mãe, observando-a se mover com uma agilidade que desmentia sua recente cegueira, algo se partiu dentro dele. Não era raiva pela enganação, embora inicialmente a sentisse, mas uma compreensão profunda e devastadora de seu próprio fracasso como filho. Quanto tempo você levou para planejar isso? Perguntou, enquanto ela lhe servia café, naquela xícara lascada que ele havia tentado substituir tantas vezes, mas que ela se recusava a abandonar. Não foi exatamente um plano, respondeu Carmen, sentando-se em frente a ele na mesa de fórmica que havia visto toda a família crescer. Foi mais uma última esperança. Alberto observou a cozinha ao seu redor. As paredes amareladas precisavam de uma mão de tinta. A geladeira fazia um barulho estranho. As cortinas, com aquela estampa de flores que ele havia detestado na adolescência, estavam desbotadas pelo sol. No entanto, tudo estava impecavelmente limpo. Tudo tinha seu lugar. Como sempre. Eu poderia ter comprado um apartamento na Avenida Paulista, murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Você poderia ter serviço doméstico, um motorista e férias em qualquer lugar do mundo. Carmen sorriu suavemente. E o que eu faria num apartamento de luxo, meu filho? Essa casa tem minhas lembranças. Aqui está marcada na parede a altura que você alcançava a cada ano. Aqui está o azulejo, que rachou quando você jogou bola dentro de casa, mesmo eu tendo proibido. Alberto olhou para onde ela apontava. Efetivamente, lá estava a rachadura, disfarçada, mas visível, um testemunho de sua desobediência infantil que ela havia conservado como um tesouro. Nunca vou entender, confessou ele. Como você pode valorizar tanto, tão pouco? Um dia você vai entender, respondeu ela, e apertou sua mão sobre a mesa. Seus olhos claros e profundos, sem vestígios de cegueira, revelavam uma sabedoria que os anos de sucesso corporativo não haviam conseguido ensinar a ele. Os dias seguintes foram estranhos. Alberto trabalhava da casa da mãe, instalando um escritório improvisado no que havia sido seu antigo quarto infantil. Atendia a videochamadas, rodeado de seus velhos troféus esportivos, de prateleiras com livros desgastados de aventuras. Sua assistente ficou horrorizada com a conexão de internet pré-histórica, mas ele insistiu em ficar. Uma tarde, enquanto revisava documentos na mesa da sala de jantar, encontrou-a olhando um velho álbum de fotos. "O que você está fazendo?" perguntou. "Recordando", respondeu ela simplesmente, e fez um gesto para que ele se aproximasse. As fotografias eram uma viagem ao passado. Alberto, com 6 anos, fantasiado de super-herói com uma capa feita de uma velha cortina. Alberto, com 12, segurando orgulhoso seu primeiro prêmio de matemática. Alberto, com 18, posando ao lado de Carmen no dia de sua formatura, ambos com o mesmo sorriso radiante. "Você era feliz então", comentou Carmen, passando delicadamente um dedo pela imagem. "Era", confirmou ele, surpreso pela certeza dessa afirmação. "Éramos." "Quando tudo mudou?" perguntou ela sem reprovação, apenas com genuína curiosidade. Alberto refletiu. Não havia uma resposta simples. Não houve um momento definitivo.
Foi gradual, como a erosão, uma promoção aqui, uma responsabilidade ali, a primeira conta bancária de 6 dígitos, a primeira capa em uma revista de negócios. O primeiro domingo que ele não ligou porque estava ocupado demais. O primeiro Natal que passou em algum resort exclusivo porque se devia a si mesmo. Eu não sei, respondeu finalmente. Suponho que eu parei de olhar para trás. E eu nunca parei de olhar para frente esperando por você, completou ela. O silêncio que se seguiu foi longo, mas não incômodo. Era o silêncio de duas pessoas que finalmente estão dizendo a verdade depois de anos de evitá-la. Aquela noite, Alberto procurou no depósito e encontrou sua velha bicicleta. A mesma que Carmen havia comprado vendendo seu anel de casamento. Estava enferrujada, com os pneus murchos, mas ele reconheceu imediatamente a pequena amolgadela no guidão, resultado de sua primeira queda séria. Sentou-se no chão empoeirado, segurando aquela lembrança tangível de um sacrifício que ele nunca havia valorizado completamente. Perto do amanhecer, tomou uma decisão. Enquanto Carmen dormia, saiu silenciosamente e dirigiu até seu escritório no Centro Financeiro de São Paulo. Sua assistente quase desmaiou ao vê-lo aparecer àquela hora, com roupas casuais e sem fazer a barba. Preciso que você cancele meus compromissos das próximas semanas, disse ele, enquanto recolhia alguns documentos de sua mesa. Semanas, mas, senhor, a fusão com o grupo alemão está em uma fase crucial e a diretoria espera sua apresentação para o próximo... Eu disse semanas, interrompeu-o com uma firmeza que não admitia réplica. E preciso que você entre em contato com Carlos Mendonça, da construtora e reformas. O construtor para que projeto? Alberto sorriu pela primeira vez em muito tempo com um sorriso genuíno que chegava aos olhos. Para o projeto mais importante da minha vida. Quando voltou para a casa de sua mãe, encontrou-a no Jardim dos Fundos, lutando com as rosas bravas que haviam invadido os canteiros. Sem dizer palavra, tirou o paletó, arregaçou a camisa e ajoelhou-se ao lado dela. Você não sabe nada de jardinagem, advertiu Carmen divertida. Me ensine, respondeu ele simplesmente. E assim começou o que Carmen chamaria mais tarde o verão do recomeço. Alberto aprendeu a podar rosas, a consertar torneiras pingando, a cozinhar feijoada seguindo a receita da família. Carmen ensinou-lhe paciência. Lembrou-o de como escutar o silêncio, como aproveitar um pôr do sol sem consultar o celular a cada 5 minutos. Os vizinhos não davam crédito. Dona Pilar, que morava na casa ao lado há 4 décadas, comentava para quem quisesse ouvir. É como se tivesse voltado o Alberto de antigamente, aquele que jogava bola na rua e me ajudava a carregar as compras. Uma manhã, uma equipe de construção apareceu na porta. O que significa isso? Perguntou Carmen, alarmada. Calma, acalmou-a Alberto. Não vamos derrubar nada. Só consertar o que precisa ser consertado, preservando a alma. Durante as semanas seguintes, a velha casa ganhou nova vida. O telhado foi reformado, a instalação elétrica renovada, a cozinha modernizada, mas respeitando sua essência. Alberto supervisionava pessoalmente cada detalhe, insistindo que fossem utilizados materiais de qualidade, mas que o aspecto final fosse fiel ao original. Não entendo por que você insiste em conservar essa casa, comentou seu sócio de negócios, durante uma visita. Você poderia construir 3 prédios modernos nesse terreno. Alberto olhou para ele como se visse um ET. Algumas coisas não têm preço, respondeu simplesmente. O verdadeiro desafio veio quando Alberto encontrou, em uma caixa no sótão, os documentos do velho prédio que havia abrigado a clínica comunitária fundada por seu pai, o médico do bairro. A clínica havia fechado anos atrás, incapaz de competir com os grandes centros médicos privados. Papai ficaria desolado se visse no que se tornou, comentou Carmen quando ele lhe mostrou as fotografias atuais do prédio,
Agora, um depósito abandonado. Alberto assentiu pensativo. Recordava vagamente as tardes passadas naquele lugar, enquanto seu pai atendia a pacientes que muitas vezes pagavam com produtos de suas hortas ou com serviços em vez de dinheiro. Naquele momento, adolescente e ambicioso, ele havia visto aquilo como uma fraqueza. Agora, reconhecia como uma forma diferente de riqueza. Aquela tarde, fez várias ligações. Ao anoitecer, tinha um plano. Vou reabrir a clínica, anunciou durante o jantar, com instalações modernas, mas mantendo o espírito original. Atendimento gratuito para quem não puder pagar. Carmen quase deixou cair o prato. Mas isso vai custar uma fortuna. Eu tenho uma fortuna, respondeu ele com simplicidade. É hora de usá-la para algo que importe. Os olhos de Carmen se encheram de lágrimas. Seu pai ficaria tão orgulhoso. Não tanto quanto você, respondeu ele. E pela primeira vez em anos, mãe e filho se abraçaram sem reservas, sem barreiras. Na quietude daquele momento, com sua mãe entre seus braços, Alberto compreendeu finalmente o que havia estado buscando em cada aquisição, em cada novo projeto, em cada conta bancária. Havia estado buscando aquela sensação de plenitude, de propósito, que só encontrava realmente ao retornar às suas raízes. Quando se separaram, viu algo nos olhos de sua mãe que não havia notado antes. Um brilho de orgulho misturado com algo mais, algo que parecia esperança, e soube que estava no caminho certo. Aquela noite, enquanto Carmen dormia, Alberto sentou-se na varanda dos fundos, contemplando as estrelas como fazia na infância. Pela primeira vez em décadas, sentia que podia respirar plenamente, como se um peso invisível tivesse sido removido de seu peito. No silêncio da noite, fez uma promessa silenciosa à memória de seu pai, à sua mãe e a si mesmo. Nunca mais esqueceria quem era nem de onde vinha. Conhecem a sensação de sentir que estão tocando no fundo do poço, para depois descobrir que ainda podem afundar mais? Assim, foi a manhã em que Alberto recebeu a ligação de seu escritório. Surgiu um problema com um de seus principais projetos imobiliários em Copacabana, no Rio de Janeiro. Os investidores estavam nervosos. As licenças municipais haviam sido suspensas de forma inesperada, e a imprensa local publicava insinuações sobre possíveis irregularidades. Em outro tempo, essa situação teria desencadeado um frenesi de atividade. Alberto teria voado imediatamente para o Rio, teria convocado reuniões de emergência, teria feito ligações para políticos influentes, teria entrado em modo crise, aquele estado quase bélico em que havia prosperado durante anos. Mas agora, olhando para sua mãe, enquanto preparava tranquilamente o café da manhã, cantando suavemente uma velha canção, sentiu uma estranha calma. Uma clareza que nunca havia experimentado em sua vida profissional. Preciso ir para o Rio, disse, enquanto Carmen lhe servia café em sua xícara lascada favorita. Há um problema com o projeto da Torre Marina. Ela assentiu, compreensiva. Claro, negócios são importantes. Alberto tomou um gole de café, sentindo o sabor familiar e reconfortante. Mas voltarei em 2 dias, há tempo para a visita ao prédio da clínica. Carmen olhou para ele com surpresa. Esperava que esse problema significasse o fim de seu tempo. Juntos, o retorno à antiga dinâmica de ausências e silêncios. Promete? Perguntou com uma vulnerabilidade que partiu o coração de Alberto. Ele se levantou, contornou a mesa e abraçou-a por trás. Prometo. Isso não é mais uma visita, mãe. É meu retorno para casa. A viagem para o Rio foi intensa, mas breve. Alberto surpreendeu sua equipe com uma abordagem completamente nova. Em vez de pressionar, ouviu. Em vez de ameaçar com ações judiciais contra a prefeitura, propôs modificações ao projeto que respeitassem melhor o entorno histórico do bairro.
Você está bem? Perguntou seu sócio, desconcertado por esse novo Alberto. Nunca estive melhor, respondeu com um sorriso. Tranquilo. Só estou lembrando que negócios são sobre pessoas, não apenas sobre números. Como prometeu, voltou em 2 dias. Quando seu carro parou em frente à casa, viu Carmen no jardim da frente, plantando novas flores. Ao vê-lo, seu rosto se iluminou com uma alegria que fez Alberto se sentir momentaneamente envergonhado. Quantas vezes ele a havia decepcionado para que uma simples promessa cumprida a deixasse tão feliz? Bem a tempo para o almoço, disse ela, tirando as luvas de jardinagem. Bem a tempo para te ajudar com essas flores, corrigiu ele, deixando sua maleta na varanda e ajoelhando-se, ao lado dela na terra. Aquela tarde, visitaram o velho prédio da clínica. Estava em pior estado do que Alberto se lembrava. O telhado tinha goteiras evidentes, as paredes mostravam manchas de umidade e os pisos de mosaico estavam rachados e sujos. Mas a estrutura básica continuava sendo sólida, como se resistisse a desaparecer completamente. Seu pai atendeu aqui a 3 gerações de vizinhos, comentou Carmen, enquanto percorriam os cômodos vazios. Conhecia cada família pelo nome, suas alegrias, suas tristezas. Alberto parou no que havia sido o consultório principal. Quase podia ver seu pai ali, com seu jaleco branco impecável, o estetoscópio pendurado no pescoço. Aquele sorriso gentil que nunca se apagava, mesmo depois de jornadas exaustivas. Sabe o que ele sempre dizia? Perguntou Carmen, como se estivesse lendo seus pensamentos. Que a medicina sem compaixão é só técnica, responderam ambos em uníssono e compartilharam. Um olhar de surpresa, seguido por uma risada calorosa. Não sabia que você lembrava disso, disse Carmen. Há muitas coisas que eu lembro, respondeu Alberto, só que enterrei por tempo demais. No dia seguinte, os arquitetos e construtores começaram a chegar. Alberto havia contratado a melhor equipe, mas com instruções muito específicas. Respeitar o caráter original do edifício enquanto o atualizavam com tecnologia médica moderna. Não queria um hospital asséptico e frio, mas um lugar que mantivesse o espírito acolhedor que havia caracterizado a prática de seu pai. Vai custar uma fortuna, advertiu o arquiteto-chefe quando repassavam as plantas finais. Eu sei, respondeu Alberto, e valerá cada centavo. Durante as semanas seguintes, Alberto dividiu seu tempo entre supervisionar a renovação da clínica, atender aos assuntos mais urgentes de sua empresa, delegando muitos outros, e passar tempo com Carmen. Juntos, retomaram velhas tradições, familiares, os passeios de domingo no parque, as tardes de cinema, as partidas de carteado depois do jantar. Carmen lhe ensinou a preparar sua famosa feijoada e ele a surpreendeu, lembrando a letra das músicas que ela cantava para ele quando criança. Uma tarde, enquanto revisavam velhas fotografias, Carmen encontrou uma que mostrava Alberto, com uns 8 anos, fantasiado de médico ao lado de seu pai. Você queria ser como ele, recordou ela, passando suavemente um dedo pela imagem desgastada. Alberto sentiu um nó na garganta. E terminei sendo tudo o contrário. Carmen negou com a cabeça. Não, filho, você só tomou um desvio, mas está encontrando o caminho de volta. O verdadeiro momento de provação chegou quando surgiu uma crise importante em um dos projetos de Alberto nos Estados Unidos. Sua presença era requerida urgentemente em Nova York, e desta vez não seria questão de dias, mas possivelmente de semanas. Você precisa ir, insistiu Carmen quando ele expressou suas dúvidas. Não quero ser a causa de você perder o que construiu. Alberto a olhou longamente, refletindo. Finalmente, tomou uma decisão que semanas atrás teria sido impensável. Irei, mas com uma condição, disse, que você venha comigo.
A expressão de surpresa no rosto de Carmen foi impagável. Eu? Para Nova York? Mas, filho, tenho quase 80 anos. Nunca viajei tão longe. Não saberia como... Eu te ensino, interrompeu-o suavemente. Como você me ensinou tantas coisas. É hora de você ver um pouco do mundo que ajudou a construir. E para mim... E assim, contra todas as expectativas, Carmen Sanz, que nunca havia saído do Brasil, se viu a bordo de um avião de primeira classe rumo a Nova York. Alberto observava com ternura sua mistura de nervosismo e emoção, como seus olhos se iluminavam com cada nova experiência. A tela de entretenimento pessoal, o menu gourmet, as atenções das comissárias de bordo. Isso é absurdamente luxuoso, comentou ela, acomodando-se em seu assento reclinável. No meu tempo, viajar de avião já era um luxo em si. Alberto sorriu. Considere isso uma pequena compensação por todas as vezes que prometi te levar para viajar e não cumpri. Durante as 2 semanas em Nova York, Alberto se virou para combinar suas responsabilidades profissionais com o papel de guia turístico para sua mãe. Pelas manhãs, assistia a reuniões cruciais. Pelas tardes, levava Carmen para conhecer a cidade. Visitaram a Estátua da Liberdade, passearam pelo Central Park, contemplaram a vista do Empire State Building. Alberto até conseguiu ingressos para um espetáculo da Broadway, realizando um sonho que Carmen havia alimentado silenciosamente durante décadas. O mais revelador para Alberto foi observar como sua mãe interagia com seus colegas e sócios. Longe de se sentir intimidada pelo mundo corporativo, Carmen mostrava uma dignidade natural e uma sabedoria que impressionavam a todos. Em um jantar crucial com investidores, foi sua anedota simples sobre a importância da confiança nos negócios, ilustrada com a história do velho mercadinho de seu bairro, que finalmente inclinou a balança a favor do projeto de Alberto. Sua mãe é extraordinária, comentou seu principal sócio americano depois do jantar. Agora entendo de onde vem sua tenacidade. De volta ao Brasil, algo havia mudado definitivamente em seu relacionamento. Já não eram só mãe e filho reconectando. Eram 2 adultos que se respeitavam mutuamente, que desfrutavam genuinamente da companhia um do outro. O projeto da clínica avançava rapidamente. Alberto havia decidido chamá-la de Clínica Dr. Sanz, em homenagem a seu pai. O antigo edifício estava se transformando, combinando harmoniosamente elementos históricos restaurados com instalações médicas de vanguarda. Uma tarde, enquanto supervisionavam os avanços, Carmen se deteve em frente a um antigo azulejo que os operários haviam recuperado e limpo. Mostrava o desenho de uma árvore, símbolo que seu esposo havia escolhido como emblema da clínica original. Costumava dizer que a medicina era como cuidar de uma árvore, recordou com a voz tingida de emoção. As raízes são a ciência, o tronco é a experiência, e os galhos são a compaixão que alcança a todos. Alberto contemplou o azulejo com novos olhos. Vamos usar esse símbolo para o novo logo, decidiu naquele momento. Uma homenagem ao passado, olhando para o futuro. Juntos, desenharam um plano para que a clínica não só oferecesse atenção médica geral, mas também programas específicos para idosos do bairro e famílias com poucos recursos. Alberto utilizou seus contatos para conseguir doações de equipamentos médicos avançados e, pessoalmente, financiou um fundo para garantir que ninguém fosse rejeitado por falta de dinheiro. Você se dá conta do que está fazendo? Perguntou Carmen uma noite, enquanto compartilhavam um chá na varanda. Está realizando o sonho do seu pai. E o meu? Alberto refletiu sobre suas palavras. Estou realizando um sonho que nem sabia que tinha, confessou. A vida toda correndo atrás do sucesso e a verdadeira satisfação estava em voltar para casa. Já experimentou como uma simples verdade pode mudar sua perspectiva da vida? Conhece alguém que tenha redescoberto suas raízes depois de anos
De afastamento? Conte-nos sua experiência nos comentários. À medida que o outono paulistano tingia as árvores de dourado e ocre, Alberto continuou com sua transformação pessoal. Seus sócios estavam admirados com a mudança em sua abordagem dos negócios. Onde antes priorizava apenas o lucro, agora insistia em considerar o impacto social de cada projeto. Rejeitou várias oportunidades lucrativas que significariam despejar vizinhos de bairros humildes e reorientou parte de sua empresa para a reabilitação de moradias em áreas degradadas. Você virou um idealista, acusou, meio em tom de brincadeira, um de seus diretores mais antigos durante uma reunião. Alberto sorriu. Não, simplesmente lembrei que os números em uma conta bancária não fazem companhia quando você está sozinho no meio da noite. Sua assistente, Sofia, que estava com ele há mais de uma década, foi testemunha privilegiada dessa evolução. Uma manhã, encontrou-o revisando os planos para um novo parquinho que estava doando para o bairro de sua infância. "Se me permite a observação", comentou enquanto lhe servia café. "Nunca o vi tão sereno." Alberto levantou os olhos dos planos. "Sabe o que é irônico, Sofia? Sempre pensei que a felicidade viria com o próximo grande negócio, a próxima aquisição, e descobri que estava nas pequenas coisas que eu dava como certas." A inauguração da clínica Dr. Sanz estava programada para o final de novembro. Alberto se envolveu pessoalmente em cada detalhe, desde a seleção do pessoal médico, priorizando profissionais com vocação para servir, até a decoração das salas de espera, projetadas para serem acolhedoras e tranquilizadoras. Uma tarde, enquanto escolhiam as plantas para o jardim terapêutico que rodearia a clínica, Carmen e Alberto tiveram uma conversa crucial. "Tenho pensado", disse ela, enquanto examinava uma pequena oliveira, "que talvez eu devesse me mudar para um apartamento mais perto do centro. Esta casa é grande demais para mim sozinha, e quando você voltar para a sua vida..." Alberto a interrompeu. "Não vou voltar para a minha vida anterior, mãe. Pelo menos não completamente." Carmen o olhou com curiosidade. "O que você quer dizer?" "Decidi transferir a sede da empresa para São Paulo", explicou. "Continuarei viajando, é claro, mas esta será minha base. E quanto à casa..." Parou, subitamente nervoso. "Gostaria de ficar. Não como visita, mas permanentemente. Se você me aceitar como inquilino, claro." Os olhos de Carmen se encheram de lágrimas. "Filho, esta sempre foi sua casa, nunca deixou de ser." Abraçaram-se entre as oliveiras e jasmins, enquanto o sol da tarde banhava o jardim com uma luz dourada que parecia abençoar aquele novo começo. As semanas anteriores à inauguração foram frenéticas. Alberto dividia seu tempo entre a clínica, a reestruturação de sua empresa e os pequenos projetos caseiros que havia assumido: consertar a varanda dos fundos, modernizar a instalação elétrica, instalar um sistema de aquecimento mais eficiente para que Carmen não sofresse durante o inverno paulistano. Uma noite, enquanto jantavam, Carmen trouxe à tona um assunto que vinha evitando. "Preciso te perguntar algo", disse com tom sério. "Você está fazendo tudo isso por culpa? Porque se for assim..." Alberto largou os talheres e a olhou diretamente. "A princípio, talvez houvesse um pouco de culpa", admitiu. "Mas agora é muito mais do que isso. É propósito. Pela primeira vez em anos, sinto que o que faço tem sentido além de acumular riqueza." Carmen assentiu, satisfeita. "Isso é tudo o que eu precisava saber." A manhã da inauguração amanheceu fria, mas luminosa. A antiga clínica, agora completamente renovada, estava esplêndida. A fachada havia sido restaurada, respeitando seu estilo original, e sobre a porta principal, um mosaico recriava o símbolo da árvore junto com o nome Clínica Dr. Sanz, em letras elegantes, mas simples.
O interior combinava o melhor de dois mundos: o aconchego do antigo consultório do bairro com a eficiência de um centro médico moderno. As salas de espera tinham livros e brinquedos para crianças. As consultas estavam equipadas com tecnologia avançada, mas mantinham um ambiente acolhedor. E no centro, um pequeno museu honrava a memória do Dr. Sanz e seu serviço à comunidade durante décadas. Alberto havia convidado todo o bairro para a inauguração. Compareceram idosos que tinham sido pacientes de seu pai, famílias que conheciam Carmen de toda a vida e autoridades locais, atraídas pela natureza filantrópica do projeto. Também estavam presentes alguns de seus sócios e diretores, visivelmente surpresos com essa faceta desconhecida de seu implacável chefe. Quando chegou o momento do discurso inaugural, Alberto estava inusitadamente nervoso. Acostumado a falar perante diretorias e conferências internacionais, encontrava-se agora com um nó na garganta diante de uma audiência que representava suas raízes, sua história. Muitos de vocês me conheceram quando eu era uma criança correndo por estas ruas, começou, sua voz tremendo levemente. Depois eu fui perseguindo sonhos que eu acreditava serem importantes. Construí empresas, acumulei riqueza, viajei pelo mundo. Mas, em algum ponto do caminho, esqueci o mais importante. Fez uma pausa, procurando com o olhar Carmen, que estava na primeira fila, radiante de orgulho. Meu pai dedicou sua vida a cuidar desta comunidade. Não ficou rico, mas toda noite dormia sabendo que havia feito a diferença na vida de alguém. Minha mãe sacrificou seus próprios sonhos para que eu pudesse perseguir os meus. E quando finalmente alcancei o sucesso, afastei-me de tudo o que me formou. Alberto respirou profundamente, visivelmente emocionado. Há alguns meses, minha mãe fez algo extraordinário, fingiu estar cega. Um murmúrio percorreu a audiência. Carmen baixou o olhar, momentaneamente envergonhada. Não fez isso para me manipular ou enganar, continuou Alberto. Fez porque, em sua sabedoria, sabia que eu era quem realmente estava cego. Cego aos valores que realmente importam: família, comunidade, serviço aos outros. Seus olhos se umedeceram, mas continuou com voz firme. Esta clínica é mais do que uma homenagem a meu pai. É um novo começo, um compromisso com os valores que ele e minha mãe me ensinaram. Um lembrete de que a verdadeira riqueza não se mede em contas bancárias, mas nas vidas que tocamos, na diferença que fazemos. Olhando diretamente para Carmen, concluiu: para honrar a mulher que me ensinou o único tipo de riqueza que importa: amor, compaixão e nunca esquecer de onde viemos. Quando terminou seu discurso, não houve aplausos imediatos. Houve um momento de silêncio comovido, seguido por uma ovação espontânea que pareceu sacudir os alicerces do edifício recém-renovado. Carmen se levantou, com lágrimas correndo livremente por suas bochechas, e abraçou seu filho em frente a todos. Naquele momento, enquanto segurava sua mãe entre seus braços, Alberto soube com certeza que havia encontrado seu caminho de volta. Não apenas para casa, mas para si mesmo. A clínica foi um sucesso desde o primeiro dia. Médicos jovens e idealistas solicitavam trabalhar ali, atraídos por sua filosofia de serviço. Pacientes de toda São Paulo compareciam, sabendo que seriam tratados com dignidade, independentemente de sua situação econômica. E Alberto, para a surpresa de todos, dedicava 2 tardes por semana a ajudar com tarefas administrativas, conhecendo pessoalmente pacientes e funcionários. Carmen, por sua vez, organizou um programa de acompanhamento para idosos solitários do bairro. 2 vezes por semana, a casa que havia estado vazia por tanto tempo se enchia de risadas e conversas, enquanto ela servia chocolate quente e biscoitos caseiros a seus convidados. Uma tarde de primavera, quase um ano depois do incidente da cegueira,
Como Alberto e Carmen agora chamavam com humor, ambos desfrutavam da tranquilidade do jardim. As rosas que haviam plantado juntos floresciam exuberantes, e a velha árvore que Alberto havia escalado em sua infância estava coberta de flores rosadas. "Você está feliz, filho?" perguntou Carmen, olhando-o por cima de seu livro. Alberto refletiu antes de responder. Sua vida havia mudado dramaticamente. Continuava dirigindo sua empresa, mas com um enfoque diferente, mais equilibrado. Dividia seu tempo entre os negócios, a clínica e sua família, Carmen, mas também primos e tios com quem havia reconectado. Havia simplificado muitos aspectos de sua existência, vendendo propriedades que nunca usava, doando parte de sua coleção de arte a museus públicos. "Mais do que feliz", respondeu finalmente. "Estou em paz e sou grato." Carmen sorriu, satisfeita. "Sabe, quando planejei minha pequena armação, não tinha grandes esperanças. Só queria que você me visse uma última vez antes. Bom, antes que fosse tarde demais. Nunca imaginei que resultaria em tudo isso." Alberto pegou sua mão, notando o quão frágil ela havia se tornado com os anos, mas também quanta força ainda continha. "Às vezes, precisamos perder algo para dar valor", disse. "Eu quase perdi você e tudo o que você representa, perseguindo miragens. Obrigado por não desistir de mim." "Uma mãe nunca desiste", respondeu ela simplesmente. O crepúsculo começava a atingir o céu de púrpura e laranja. Na distância, as luzes de São Paulo começavam a acender-se, criando uma tapeçaria cintilante que se estendia até o horizonte. Mãe e filho contemplaram o espetáculo em um silêncio cúmplice, conscientes de que haviam reconstruído algo precioso que quase se perdera para sempre. "Sabe o que é mais irônico?" comentou Alberto depois de um tempo. "Passei décadas construindo um império, mas o mais valioso que tenho é isto. Este momento, esta paz." Carmen apertou suavemente sua mão. Não precisavam de mais palavras. Anos depois, quando Carmen partiu finalmente para se reunir com seu esposo, o fez em paz, cercada de amor. Alberto encontrou um bilhete em sua mesa de cabeceira. Em sua letra frágil, mas determinada, havia escrito: "Ele vê agora. Realmente vê. Meus olhos podem se fechar em paz." Alberto dobrou cuidadosamente o bilhete e o guardou perto de seu coração. A clínica continuava a florescer, agora com programas adicionais para mães solteiras e crianças em situação de vulnerabilidade. A fundação, que havia criado em memória de seus pais, apoiava estudantes de medicina comprometidos com comunidades desfavorecidas. E ele, o homem que antes havia valorizado apenas o sucesso material, agora encontrava sua maior alegria nos sorrisos de gratidão daqueles a quem ajudava. Em um entardecer, sentado no mesmo jardim onde tantas conversas importantes havia compartilhado, com Carmen, Alberto refletiu sobre a extraordinária jornada que havia experimentado. De ambicioso empresário desconectado de suas raízes a homem comprometido com valores que transcendiam o material. Tudo graças a uma mãe que nunca deixou de acreditar na bondade fundamental de seu filho, mesmo quando ele mesmo a havia esquecido. "Nenhum ato de amor passa despercebido no céu", murmurou, lembrando uma das frases favoritas de Carmen. "Mesmo um coração de mãe partido pode se tornar a luz que guia uma alma perdida para casa." E assim, entre o aroma das rosas que Carmen tanto amava e sob o mesmo céu que havia contemplado em sua infância, Alberto compreendeu a lição mais valiosa de todas: que a verdadeira visão não é a dos olhos, mas a do coração. Já teve alguma experiência em que alguém próximo te ajudou a ver algo importante que você não conseguia perceber por si mesmo? Deixe-nos saber nos comentários como essa experiência mudou sua vida. Alberto continuou com sua nova vida, encontrando um equilíbrio que nunca havia conhecido.
As manhãs as dedicava às suas responsabilidades empresariais, agora orientadas para projetos com impacto social positivo. Às tardes, a supervisionar a clínica e outros programas comunitários que havia iniciado. E às noites, a desfrutar da tranquilidade do lar que havia redescobrido. A casa de Carmen, que agora era sua casa, continuava sendo o centro de sua existência. Havia resistido à tentação de modernizá-la demais, preferindo manter aqueles pequenos detalhes que continham tantas lembranças. A marca na parede que indicava sua altura aos 12 anos, a amolgadela na porta da entrada quando tentou entrar, com sua primeira bicicleta, as cortinas bordadas à mão por sua mãe. Os vizinhos, que inicialmente haviam olhado com ceticismo para seu retorno, agora o saudavam com afeto genuíno. Dona Pilar, a vizinha que conhecera toda a sua vida, o convidava regularmente para tomar chá e compartilhar histórias do bairro. As crianças que jogavam na praça próxima já não o viam como o senhor importante, mas simplesmente como Alberto, o da clínica. Uma manhã de domingo, enquanto voltava de comprar pão fresquinho na padaria de toda a vida, Alberto parou em frente à igreja do bairro. Havia décadas que não entrava, mas algo o impulsionou a fazê-lo naquele dia. O interior estava quase vazio, com apenas alguns fiéis dispersos nos bancos. Sentou-se na última fila, deixando que os raios de sol que atravessavam os vitrais criassem padrões multicolores ao seu redor. Não foi uma experiência religiosa dramática, mas sim um momento de serena clareza. Ali, naquele espaço sagrado onde havia sido batizado, onde sua mãe havia rezado por ele durante seus anos de afastamento, Alberto sentiu que o círculo se completava. Sua jornada de ida e volta, das raízes à ambição desmedida e de volta aos valores essenciais, ganhava um significado profundo. Ao sair, cruzou com o pároco, um homem mais velho que conhecia toda a família Sanz. "É bom te ver por aqui, Alberto", comentou o padre. "Sua mãe sempre dizia que você voltaria." "Mesmo quando eu mesmo não acreditava?" perguntou Alberto, com um sorriso melancólico. "Especialmente então", respondeu o pároco. "A fé de uma mãe é uma das forças mais poderosas do universo." Essa conversa ficou com Alberto, enquanto ele caminhava de volta para casa, com o pão ainda quente debaixo do braço. Pensou em todas as vezes que havia desconsiderado a sabedoria de Carmen como antiquada ou irrelevante no mundo moderno dos negócios. E, no entanto, essa mesma sabedoria, simples mas profunda, era o que agora guiava sua vida renovada. A clínica continuava a prosperar e se expandir. Alberto havia adicionado uma ala de pediatria especializada em crianças com necessidades especiais, um serviço de atendimento domiciliar para idosos e um programa de educação nutricional para famílias de baixa renda. Os médicos mais prestigiados de São Paulo agora consideravam uma honra colaborar ad honorem algumas horas por semana. Um dia, enquanto supervisionava a instalação de um novo equipamento de diagnóstico, Alberto recebeu uma ligação inesperada. Era de um jornal econômico de renome que queria fazer uma entrevista sobre sua surpreendente mudança de rumo empresarial. Inicialmente hesitou, nunca tinha sido fã da imprensa, mas acabou aceitando, vendo uma oportunidade de promover sua visão de um capitalismo mais humano e responsável. A entrevista teve lugar na clínica, não em seu escritório corporativo. Alberto insistiu em mostrar ao jornalista cada canto do centro antes de se sentar para conversar. Apresentou-o aos funcionários, aos pacientes que quiseram participar, explicou a filosofia por trás de cada decisão de design e serviço. "Tudo isso é impressionante", comentou o jornalista enquanto tomavam café na pequena cafeteria destinada a familiares de pacientes. "Mas o que realmente intriga nossos leitores é o porquê. Por que um homem no auge da carreira, com um império imobiliário internacional, decide dar essa guinada?"
Alberto refletiu sobre a pergunta. Poderia ter dado uma resposta corporativa, falando de responsabilidade social empresarial ou de novas tendências em negócios sustentáveis. Mas optou pela verdade, simples e direta. Minha mãe fingiu estar cega para me fazer enxergar, disse, e procedeu a contar toda a história. O jornalista escutava fascinado. Quando Alberto terminou, houve um momento de silêncio contemplativo. É uma história extraordinária, disse finalmente. Quase parece uma parábola. A vida às vezes é assim, respondeu Alberto. As lições mais profundas vêm dos lugares mais inesperados. A entrevista foi publicada sob o título O Milionário que Aprendeu a Enxergar, uma lição de negócios e vida. Surpreendentemente, em vez de focar em aspectos financeiros ou corporativos, o artigo explorava, fundamentalmente, a transformação pessoal de Alberto e como isso havia influenciado sua abordagem empresarial. O impacto foi imediato e surpreendente. Alberto começou a receber e-mails e ligações de outros empresários, alguns velhos conhecidos, outros completos desconhecidos. Todos compartilhavam uma inquietação similar. Haviam alcançado o sucesso material, mas sentiam um vazio inexplicável. Suas histórias ressoavam com a sua. Relações familiares deterioradas, vidas desequilibradas, uma sensação persistente de que algo essencial estava escapando, apesar de suas conquistas. Nunca pensei em me tornar um guru empresarial, comentou. Alberto, rindo para sua assistente, Sofia, só estava tentando consertar minha própria vida. Mas a ressonância que sua história havia encontrado não podia ser ignorada. Após consultar com sua equipe, decidiu organizar uma série de conferências para compartilhar sua experiência e filosofia. Não de uma posição de superioridade moral, mas como alguém que havia cometido todos os erros possíveis e teve a fortuna de encontrar um caminho de volta. A primeira conferência ocorreu no salão comunitário da clínica. Alberto esperava uma pequena audiência, mas o espaço encheu até transbordar. Havia executivos de terno, mas também moradores do bairro, funcionários da área de saúde, estudantes. Uma mistura heterogênea unida pelo interesse em uma história de redenção e redescoberta. Não estou aqui para dizer a vocês como viver suas vidas, começou Alberto. Mal estou aprendendo a viver a minha corretamente. Mas, se minha experiência pode servir para alguma coisa, é esta. O sucesso que perseguimos obsessivamente muitas vezes nos afasta do que realmente precisamos. Durante a hora seguinte, compartilhou sua história sem reservas, desde os primeiros dias ambiciosos até seu afastamento gradual de suas raízes, culminando com a extraordinária intervenção de Carmen e tudo o que havia seguido. Não foi um discurso polido, nem cuidadosamente ensaiado, mas um testemunho honesto que ressoou profundamente com os presentes. Ao final, as perguntas abundaram. Não apenas sobre negócios socialmente responsáveis, mas também sobre aspectos profundamente pessoais, como reconciliar-se com familiares distanciados, como encontrar propósito além do sucesso material, como integrar valores humanos em ambientes corporativos implacáveis. Não tenho todas as respostas, reconheceu Alberto. Só sei que todas as manhãs acordo com um propósito que vai além de aumentar uma conta bancária. E isso fez toda a diferença. As conferências se tornaram uma atividade regular. Alberto não cobrava por elas e limitava sua frequência para não interferir em suas outras responsabilidades. Mas o impacto foi gradual e significativo. Alguns assistentes estabeleceram seus próprios projetos comunitários. Outros reconciliaram relações familiares rompidas. Um grupo de empresários locais criou um fundo para replicar o modelo da clínica em outros bairros desfavorecidos. Um dia, enquanto revisava a correspondência com Sofia, encontrou uma carta especial. Era de uma senhora que havia assistido a uma de suas conferências.
Meu filho não fala comigo há 8 anos, escrevia. Depois de escutar sua história, enviei-lhe uma carta, não para recriminá-lo, mas para dizer que o continuo amando como sua mãe sempre amou você. Ontem ele me ligou. Vamos nos ver no domingo. Alberto leu a carta várias vezes, profundamente comovido. Aguardou cuidadosamente em uma pasta especial que havia começado a manter, cheia de testemunhos similares. Não por vaidade, mas como um lembrete, em dias difíceis, de que até os gestos mais pequenos podem gerar ondas de mudança positiva. Carmen ficaria tão orgulhosa, comentou Sofia, que havia conhecido bem sua mãe em seus últimos anos. Eu sei, respondeu Alberto com um sorriso sereno. Às vezes quase consigo senti-la aqui, supervisionando tudo o que eu faço. Aquela noite sentado na varanda que tantas conversas importantes havia testemunhado, Alberto contemplou as estrelas, como costumava fazer com Carmen. O futuro se estendia diante dele, não como uma corrida implacável em busca de mais aquisições e conquistas, mas como um caminho de serviço, conexão e significado. Eu vejo, mãe, sussurrou para a noite. Realmente eu vejo agora. E em algum lugar, além das estrelas, Carmen sorria. Parabéns. Escreva 9 nos comentários para eu saber que você ficou até o final comigo. Obrigado por assistir. E até a história de amanhã, neste mesmo canal.